Embora soubesse que seu marido estava escondendo algo dela, a amante de Tiff ainda o escutava. Tiff tinha grande poder apoiando, o que a fez sentir um pouco de medo. Com a capacidade de arrancar com força algo da nobreza do norte, ele não era alguém que ela pudesse espionar. Vamos para o escritório da aldeia. Depois que ela foi embora, Tiff levou seus soldados para um prédio perto da aldeia. Este era o escritório da aldeia, o prédio que a Tiff fornecia para uso público. Ele poderia pegar órfãos aqui, muitos dos quais eram refugiados. Isso fez parecer um homem benevolente. Essas crianças eram tão jovens que não podiam trabalhar e estavam destinadas a morrer de fome rapidamente. Normalmente, ninguém fora das igrejas os aceitaria, e o desastre no norte criará um número incontável deles. As poucas igrejas sozinhas não seriam capazes de absorver todas elas. Uma pessoa vestida de preto com uma máscara de prata estava em frente à porta de madeira do escritório da aldeia. No momento em que ele viu essa pessoa, ele o cumprimentou sem hesitação. Se mais alguém visse o Visconde chamando alguém de mestre, eles definitivamente ficariam boquiabertos em choque. Alguém com a autoridade de ter um Visconde dobrando o joelho em um arco era um grande nobre, pelo menos um marquês. No entanto, os cavaleiros atrás de Tiff nem piscaram como fizeram o mesmo, mestre. A maioria deles eram auxiliares de confiança que tinham pessoalmente lutado com Leylin antes. Havia também um número de adoradores do diabo subjugados, então eles obviamente sabiam quem era Leylin. Você está indo bem, Tiff. A pessoa que chegou aqui era obviamente Leylin. Através da velocidade espantosa em que Shad City se movia na turbulência espacial, ele chegou ao norte rapidamente e chegou à sua base. De tudo que viu e ouviu no caminho, ficou bastante satisfeito com o trabalho recente de Tiff. Tudo está seguindo as instruções do mestre. Tiff respondeu humildemente. Vamos entrar juntos. Eu quero ver o que você conseguiu. Leylin agitou os braços, entrando no escritório com Tiff. No caminho, havia crianças, professores e babás em volta de Tiff. Pela aparência, ele acumulou uma grande reputação. Em particular, Tiff continuou a transmitir a Leylin, para evitar os padres e reduzir os gastos, temos apenas 5 escritórios da aldeia como este. Nós recebemos quase 1000 crianças, e a idade média de 9 a 12 anos, que é o horário nobre para educá-las. Tiff agora trouxe Leylin para uma janela, através da qual muitas mesas e cadeiras amarelas de madeira podiam ser vistas. Dezenas de jovens ouviram atentamente como um estudioso ensinou. Havia cartas simples no quadro negro, o que significava que era uma aula para ensiná-los a ler. Essa cena imediatamente fez com que Leylin lembrasse as escolas de seu mundo anterior. Além disso, depois de ver que estamos dando a eles uma educação, alguns camponeses pediram que seus filhos viessem e escutassem também. Eu concordei com isso. Leylin ouviu atentamente, acenando ocasionalmente quando viu o brilho nos olhos das crianças dentro da sala de aula. Isso foi esperança. Depois de estudar por um tempo, as crianças que acreditam ter aptidão e perseverança entrarão no nível mais alto. Tiff trouxe Leylin mais fundo no escritório. Perto dali, Leylin podia sentir as ondulações dos poderosos seres que monitoravam a área, o que significava que a segurança era apertada. Estudos divinos é uma aula sobre os deuses. Aqui, eu gostaria de apresentar a todos um deus, cujo nome piedoso é Kukulkan. Orando e meditando são cursos obrigatórios para padres. As coisas ensinadas aqui eram um tanto imorais, motivo pelo qual os estudantes eram todos órfãos que haviam sido julgados e ficariam aqui. Eles usaram algo como a educação primária como modelo. Os estudiosos que passaram a informação usavam uniformes negros e havia algo em sua aura que contradizia seus papéis. Depois de ver Leylin, eles imediatamente tremeram e cumprimentaram-no, mas Leylin acenou com os braços para detê-los. Exatamente. Essas pessoas que estavam instruindo crianças com aptidão para se tornarem sacerdotes eram todos seguidores do diabo, e tinham altos rankings de sacerdotes. Com a ajuda de Tiff, Leylin há muito tempo subjugou todos os seguidores da Gula no norte. Ele então fez uma rodada de seleções e permitiu apenas aqueles que haviam passado por várias provações e eram verdadeiramente leais para nutrir os futuros sacerdotes confiáveis.
Sim, todos esses escritórios da aldeia e o education fornecida foi tudo uma pretensão. Na verdade, tratava-se de selecionar crianças e cuidar de numerosos padres. Estas seriam as pessoas fornecendo energia a Leyland para se tornar um deus. Algo assim era sensível demais, razão pela qual Leyland não tinha intenções de fazer isso nos mares exteriores em seus próprios territórios. Aqui não houve nenhum problema. Em primeiro lugar, devido à invasão dos orcs no norte, muitos refugiados perderam suas casas. A situação era muito complicada e poderia ser considerada um desastre. Isso resultou em um grande número de órfãos e se transformou nas melhores circunstâncias naturais para Leyland. Chief sendo uma lenda, aqueles ensinando as partes avançadas sendo demônios seguidores, Leyland tinha subjugado e o lugar onde tudo isso aconteceu sendo terra de Chief. Leyland poderia fazer qualquer coisa e criar camadas de selos que dificultavam a disseminação de informações. Mais importante ainda, mesmo se descoberto, Leyland poderia simplesmente abandonar este lugar. Ele poderia simplesmente cortar todos os laços facilmente, mas não haveria nenhum dano à sua fundação. Pela aparência, Chief estava indo muito bem. Estamos limitados pelos professores qualificados que temos, bem como pelo sigilo. Este é o limite do que podemos fazer. Chief pareceu um pouco envergonhada, evidentemente porque ele era incapaz de fazer mais pelo deus serpente emplumado, Kukulkan. Tudo bem. Você já está indo muito bem. Para os deuses, a fé dos sacerdotes era uma parte essencial. Eles eram seres que seriam o principal modo de comunicação com os seguidores, razão pela qual eles eram muito importantes. Sacerdotes extraordinários tinham que ser eruditos e até precisavam ter alguma graça. Se eram os camponeses no fundo da hierarquia ou os nobres que eram todos sobre equilíbrio, eles precisavam ser capazes de lidar bem com todas essas pessoas. Estas eram todas as sementes. Uma vez que a igreja deixou de estar nas sombras e veio para a luz, os outros alunos podem não se tornar padres, mas também podem ser obreiros na igreja. Eles seriam a força central da igreja. Nesta época, não era tão fácil ter elites que possuíssem conhecimento. Se a lealdade era necessária também, então não havia maneira de alimentá-los por todo o caminho. A imagem invertida do Targaryen apareceu nos olhos de Leyland, fazendo com que Chief se ajoelhasse reverentemente. Minha classe divina tem se expandido e está começando a tocar no domínio do abate. As orações também devem mudar um pouco, incluindo informações relacionadas à matança. Leyland agora se parecia muito com um oráculo, como se algum ser poderoso possuísse. Entendido, meu mestre. Vocês são as estrelas no céu e a serpente do mundo que devorará tudo. Assassinato será sua espada mais afiada. Chief tinha vivido por muitos anos depois de tudo, e com apenas um momento, ele conseguiu fazer uma oração. Isto foi obviamente algo temporário. Teria que haver estudiosos divinos e sacerdotes de alto nível para discutir e refinar isso, antes de deixar para Leyland tomar uma decisão. Afinal de contas, isso era algo importante e poderia até mesmo mudar o domínio de facção de um deus, bem como o início de uma guerra piedosa. No entanto, Leyland agora estava fazendo algo muito sorrateiro de qualquer maneira, então ele não poderia se importar menos. Milímetro, avise-me assim que tudo estiver confirmado. Além disso, prepare uma sala silenciosa para mim e depois resuma todas as informações coletadas sobre o norte. Entendido. Chief se retirou respeitosamente, embora seus olhos agora mostrassem sua excitação, ele finalmente está fazendo uma jogada. Ele sempre foi o mais entusiasta em expandir o Deus Emplumado, a organização de Kukulkan. Embora ele tivesse tentado seu melhor para escondê-lo, tendo em 1000 crianças e dando-lhes a chance de uma educação foi surpreendente. Com algum contexto oculto, os nobres do norte estavam agora com medo. Nas sombras, já havia uma poderosa resistência tanto nas sombras quanto no aberto. Chief sabia que era impossível se ele quisesse expandir aqui. O único método seria forçar o caminho. As ações de Leyland apontaram para fazer um tumulto enorme, que causou o sangue quente em Chief para subir. Parece que o Império dos Orcs e as tribos de criaturas se reconciliaram. Chief se moveu rapidamente. Depois de desfrutar de um ótimo jantar que foi feito com o estilo do norte, Leyland analisou em silêncio as informações sobre o norte em sua sala de estudo com os raios das luzes mágicas.
Com o AI, a ajuda de Chip, ele podia ler os documentos incrivelmente rápido. Com um leve olhar, ele podia praticamente ler 10 linhas e não qualquer descanso. Foi só depois que ele largou o último pedaço de pergaminho que Leyland fechou os olhos um pouco, as informações formando uma rede mostrando-lhe o que acontecerá depois que ele saiu vividamente. A maior mudança para o norte era obviamente o Império Orc, formado pelos restos da Aliança da Lua Argêntea. Sob a liderança do Imperador Saladino, os Orcs entraram no distrito norte do ser humano que seus antepassados nunca tiveram a capacidade de fazer e formaram um império próprio. A reputação de Saladino entre os Orcs atravessava o telhado e ele poderia se tornar um deus. Enquanto o Império Orc trabalhava arduamente, os Orcs também haviam obtido imensos benefícios, especialmente o deus Orc Gruum. Dizia-se que ele havia avançado no caminho dos deuses maiores, e havia alguns outros deuses orcs que haviam aumentado sua posição, tornando-se um deus menor para um deus intermediário, o que aumentou em grande parte a força dos deuses dos orcs. Por outro lado, a resistência que os deuses orcs também aumentaram. Não só os deuses maiores, VAV Gods e TYR se tornaram seus arquinimigos, mas também os deuses humanos que acreditavam que os orcs eram poderosos o suficiente para que fossem mantidos sob controle.